Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira e a gente começa falando em educação. Em 4 dias vão acabar os recursos para o pagamento de bolsas do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O alerta é do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Agora, só uma liberação de dinheiro extra pode evitar a paralisação de pesquisas no país. Bruna é mestranda em Física Atmosférica. Bolsista do CNPq, corre o risco de não ter nenhuma renda no próximo mês. Os R$ 1.500 do mestrado pela CNPq é todo o dinheiro que eu tenho para viver, para pagar aluguel, para pagar minhas contas. O bolsista do CNPq recebe por mês uma ajuda de custo para se dedicar exclusivamente à pesquisa e não pode ter outro emprego remunerado. No Instituto de Física da USP, a professora Márcia Fantini desenvolve uma pesquisa para melhorar a eficiência de vacinas com a ajuda deste equipamento, o primeiro instalado no Brasil para análise de sistemas manométricos de antígenos. As primeiras teses realizadas neste equipamento foram com suporte do CNPq, além do que o equipamento também foi comprado com recursos do CNPq e depois complementado uma outra parte com recursos da FAPESP. Então é um equipamento fundamental, usado por pesquisadores do Brasil inteiro, multiusuário, do EAPOC ao Chuí. Assim como Bruno e Márcio, 84 mil bolsistas correm o risco de ficar sem ajuda de custo. 88% da verba anual do CNPq já foi gasto com o pagamento de bolsas. O órgão tem um déficit de 330 milhões de reais até o fim do ano. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é um órgão federal criado na década de 1950 e é uma das principais agências de pesquisa científica e tecnológica do país, mas seu orçamento vem recebendo cortes desde 2014. O orçamento deste ano é menos da metade do orçamento de 2012. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, se pronunciou publicamente várias vezes sobre o saldo vermelho do Caixa e que é urgente um crédito suplementar do governo federal para resolver a situação orçamentária do CNPq. Desde julho, o órgão não aceita novos bolsistas. A professora Lucile faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e alerta que esse corte súbito nas bolsas vai paralisar as pesquisas em andamento e que isso vai afetar diretamente a economia do país. Nós vamos ter que comprar todas as soluções de fora, prontas, e é caro. Ninguém vai vender barato. E aí a nossa soberania, quer dizer, a gente como um país independente, que é capaz de resolver seus problemas, que é capaz de ter lucro, que é capaz de ter uma economia forte, nós vamos perder tudo isso. E olha só esse dado, quase 200 mil mortes e 2,5 milhões de inválidos em 10 anos. Não estamos falando de nenhum conflito armado não, mas das vítimas de acidentes de trânsito envolvendo motos no Brasil, isso mesmo. Tiago é motoboy há 15 anos em São Paulo. É uma loucura pilotar em São Paulo, é vida de louco, é cachorro louco, como diz, né, cara, porque você sai de manhã e você não sabe se você volta à noite, né, para sua família, né? Há 20, Reinaldo anda pelas ruas e avenidas paulistanas e faz um alerta. Eu, particularmente, não compraria, não daria uma moto para o pior inimigo meu, porque é muito perigoso. E o perigo para quem se locomove em duas rodas não está apenas em São Paulo. O levantamento feito com números do DPVAT mostrou que nos últimos 10 anos, o número de acidentes envolvendo motociclistas cresceu em todo o país. Em uma década, o número de indenizações pagas pelo seguro obrigatório ultrapassou os 3 milhões. Foram quase 200 mil mortes e mais de 2,5 milhões de pessoas ficaram com algum tipo de invalidez permanente. O crescimento foi de 72% em 10 anos. São Paulo, Ceará, Minas Gerais e Paraná são os estados que lideram os pagamentos. A maioria das vítimas é homem e tem entre 18 e 34 anos. O capacete que, nesse caso, protege apenas uma parte do corpo, as outras partes ficam todas expostas. Então que normalmente quando você tem um evento, colisão, queda, ejeção e o atropelamento do motociclista, a probabilidade da lesão ser grave é muito grande. As vítimas do trânsito ajudam a pressionar o sobrecarregado sistema de saúde. No primeiro semestre desse ano, foram 91 mil internações. 55 mil eram motociclistas. Interferem na dinâmica de todo o funcionamento dos hospitais e das emergências, né? Consomem recursos, consomem tempo, né? Tempo que poderia ser destinado para o tratamento de outros pacientes com problemas não emergenciais. Há 2 semanas, Fernanda entrou para as estatísticas.
Bateu sua moto em um carro em uma via expressa da capital. Desde então, está internado. Estava devagar, só que a moto é pesada, né? Machucou bem a minha canela, que seria a tíbia. Para o diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a solução para um trânsito mais seguro é fiscalizar e educar. É só educação de trânsito, campanhas constantes e efetivas em loco. O que interessa é ter alguém ali para gerenciar o trânsito e educar, porque a presença do agente fiscalizador na rua é que inspira realmente o respeito às leis e à autoridade. E vamos falar agora de saúde. O Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública na região metropolitana de São Paulo por causa do sarampo. O estado registrou a primeira morte pela doença em 22 anos. Veja no Saúde em Foco de hoje. A vítima era um homem de 42 anos que não tinha registro de vacinas. Esta é a primeira morte pela doença na cidade e no estado de São Paulo desde 1997. Ao todo, 12 estados e o Distrito Federal têm casos confirmados de sarampo. São Paulo registra 99% das confirmações da doença no país dos últimos 3 meses, com 2.299 casos. O Ministério da Saúde aumentou a faixa etária de imunização na campanha para crianças entre 6 meses e 1 ano. Agora, a pasta envia 1.600.000 doses extras da vacina a todos os estados para garantir a imunização da população. A única forma de prevenção contra sarampo é a vacina, que também protege contra a rubéola e a cachumba. A imunização é gratuita e está disponível em mais de 36 mil unidades de saúde no país. Igor deu um susto em Dona Divânia em 92, quando chegou da aula com manchas na pele. Ele tinha 4 anos e teve febre por 5 dias. O menino estava com sarampo, assim como colegas da escola e amigos do bairro. Já corri para o hospital e chegando lá, o médico fez alguns exames lá, assim, exames olhou e tal, e falou que era sarampo. Eu já desconfiava, porque na escola já tinha alguém, já com sarampo e tal. Mas alguns meninos aqui tiveram que internar, ficaram assim, bem ruinzinhos mesmo. 27 anos depois, mães e filhos em Belo Horizonte lotam postos de saúde para se imunizarem contra o sarampo. Um surto em São Paulo, com mais de 1.700 casos confirmados, e registros também em Minas Gerais, geram insegurança à população. O sarampo é uma doença altamente contagiosa, transmitida por um vírus ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Os primeiros sintomas são febre, irritação nos olhos e manchas vermelhas na pele. Sem o tratamento devido, pode causar amidalites, mais comum em adultos, otites em crianças, além de sinusites, encefalites e pneumonia, que podem matar. Já está assustando, né? Em Minas já são 4 casos registrados, então é uma preocupação que a gente tem. A vacinação contra o sarampo foi ampliada em todo o país. Crianças entre 6 e 11 meses de idade também deverão ser vacinadas contra a virose. As autoridades de saúde alertam que a dose 0 não substitui as restantes. Com isso, as crianças devem ser vacinadas novamente aos 12 e 15 meses. O Ministério da Saúde anunciou o envio de 1.600.000 doses a mais para os estados. Nesse momento, o Ministério da Saúde ampliou, desde o dia 22 de agosto, a vacina para crianças entre 6 meses menores de 1 ano. Essa dose é considerada uma dose 0, porque ela é uma dose que não vai ser considerada válida no cartão de vacina. Significa que é uma dose que vai conferir essa proteção extra, mas aos 12 meses e aos 15 meses a criança precisa ser vacinada novamente para fechar o cartão adequadamente. A cobertura vacinal em crianças do estado está em 98,31% para a primeira dose e 81,51% para a segunda. Até o momento, há a confirmação de 2 casos de sarampo em residentes de Belo Horizonte e 20 casos em investigação. No estado, são 4 casos confirmados e 55 em apuração. Esta epidemiologista diz que o novo cenário tem influência de 3 fatores: a queda na cobertura vacinal, a migração de venezuelanos pelo norte do Brasil, o país vizinho vive uma crise humanitária sem precedentes, e a baixa adesão das novas gerações às campanhas de vacinação. O Brasil estava livre do sarampo desde 2012. Só temos uma forma de resolver isso.
promovendo um alerta e sensibilização à nossa população de que a única forma que nós temos de combater isso que está acontecendo agora é a vacinação de bloqueio, que a gente chama, né? Ou de rebanho, como você queira, para que a gente aumente a cobertura vacinal e recupere o nosso controle e diminua o número de doentes.